Alô pessoal, irmãos queridos, é com muito prazer que a gente volta a se falar, se utilizando das redes sociais, nesse momento de dificuldade de estarmos juntos fisicamente. Vamos estar falando um pouco através desse canal de comunicação. Hoje temos com um texto, um registro bíblico que está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14. Estou feliz em estar aqui com vocês. Há muito tempo a gente não se fala e eu peço a Deus que hoje o Espírito Santo nos traga entendimento e que a gente entenda o que Ele quer falar conosco acerca desse texto tão interessante, onde o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipe acerca do que ele tinha em mente naquele exato momento. O capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 ao 14, diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Repetindo o versículo 14, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, nesse texto, Paulo já não considerava o que já tinha feito, anunciando o Evangelho com maestria, com estilo, mas sim usava de uma humildade cristã, humildade de um servo, e continuar seguindo o seu combate era o seu alvo, era a sua meta. Mesmo assim, sabemos que no auge do seu ministério, não podemos deixar de considerar tudo que Paulo passou, tudo que sofreu para chegar aonde chegou. Devemos entender que pessoas bem-sucedidas também passam por problemas, também passam por dificuldades, por adversidades. Os campeões não nascem prontos, visto que um exemplo bacana para a gente, os atletas, né? Jogadores de futebol, até atletas no geral, quantas e quantas horas de treinamento eles necessitam para atingir a sua forma física e técnica, para alcançar os seus objetivos, para se tornarem campeões. Existem vários tipos de alvos. Temos de prosseguir, atingir e ganhar o grande prêmio, assim como Paulo nos ensina nessa palavra. Viver com Deus e seu Filho, Cristo Jesus, para sempre na eternidade, tem que ser o nosso grande alvo. Esse era o alvo de Paulo, citado no texto bíblico. Temos que ter nossas metas, nossos objetivos muito bem definidos. Não podemos ser
como um atirador, já que estamos citando aqui a palavra alvo, que atira para todos os lados. A possibilidade dele não acertar em nada é muito grande. Temos que ter um alvo bem definido para saber aonde estamos concentrados, aonde está o nosso foco. Vai facilitar muito mais a nossa vida. Saber lidar com o caminho, que é Jesus, é muito mais fácil do que andar como uma pessoa qualquer. Sêneca, célebre pensador romano, diz o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Interessante saber para onde ir. Tem de saber qual o alvo, tem que saber qual a sua meta, qual o seu objetivo. Não dá para viver de qualquer maneira. Muitas das pessoas, nesse momento de crise, estão desesperadas. Muitas pessoas que não têm uma preparação cristã, que não têm uma fé firmada em Cristo e na sua palavra, estão passando por grandes dificuldades. Muitos estão conseguindo passar e muitos estão triunfando nesse momento, olhando para esse momento como oportunidade. Tenho visto muitas pessoas criando novos negócios. Tenho visto muitas pessoas e conversando com pessoas, lidando com essa situação e percebendo que nessa situação há um momento de crescer, há um momento de ser vitorioso. Paulo sabia o que queria alcançar e perseguia isso dia após dia. Era uma caminhada. Paulo fazia tudo com muito prazer. Lendo e relendo esse texto, eu percebia que Paulo era super animado. E isso é muito importante na nossa vida. Fazer tudo com muito prazer, como a própria palavra de Deus nos ensina, que faça o melhor em tudo que fizeres. Paulo se utilizava muito bem disso. Numa maratona, o corredor não pode desistir da última curva. A linha de chegada é o alvo. Imagina se diante de uma curva um maratonista cansado, ele desiste. E logo após a curva, o seu oponente, aquele que está à sua frente, desiste da corrida. Perdeu a oportunidade de ser um vencedor. Imagina se os grandes inventores desistissem, melhor dizendo, dos seus inventos. Imagina se Thomas Edison, Graham Bell, imagina se Santos Dumont, esses grandes inventores que nos possibilitaram hoje termos o conforto do telefone, da lâmpada, da aviação, se essas pessoas desistissem dos seus pequenos fracassos quando estavam tentando criar suas invenções. Com certeza não foram de primeira que eles triunfaram. Com certeza eles tiveram que refazer e refazer e refazer até conseguir criar um grande invento. Se o olhar de Paulo para o alvo já lhe dava prazer, imagina quando atingir suas metas, sem ter perdido o foco do mesmo. Quanto não foi o prazer dele e quanto não é o prazer de uma pessoa que tem um objetivo claro, definido, que sabe aonde quer chegar. O apóstolo Paulo, quando fala em prosseguir ou perseguir, fala com muito prazer. Eu vejo o prazer como uma grande revelação desse texto. Seguir para Cristo é o nosso grande prazer. Seguir adiante sem olhar para trás, porque o alvo está na frente. O alvo está sempre na frente. Eu nunca vi um corredor andar para trás. Eu nunca vi
uma pessoa bem-sucedida dizer que a sua estratégia foi andar para trás. Não, é sempre um passo após o outro. A própria palavra de Deus nos ensina que nossos passos podem até ser lentos, porém firmes. Então, que nesta tarde nós possamos entender a mensagem que Deus fala conosco. Seguir adiante. Estamos passando por problemas, sim. Está passando aí uma situação que muitos de nós nunca pensávamos que ia passar. Mas a palavra de Deus nos diz que vai passar. E que nós viemos a crer nisso. E que nesse momento nós possamos ter sabedoria para lidar com essa situação e tentar buscar em Deus alternativas para que tudo passe, seguindo firmes na fé, seguindo confiantes naquele que nos amou primeiro, aquele que se sacrificou para que hoje nós estivéssemos aqui. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém.